Oi? Olá! Se você chegou até aqui, é porque você não estudou. Ai, 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 hein, terceirão? Que coisa feia, hein? Como que pode uma coisa dessa? Por que não perguntou antes pra gente, hein? Então vamos revisar que é pra não ficar com dúvidas mais. Não tem problema não, vamos parar de brigar com os meninos? É muita coisa, é muito conteúdo, é muita pressão em cima dos nossos meninos. Tadinhos, né? Mas não se apoia nisso não, hein? Estuda que tem mais. Então, galerinha, vamos lá para nossa revisão de recuperação. Então vamos lá. Nessa aula, nós vamos estudar a aula 13, 14 e 16. Olha aí, diminuímos só para quebrar o galho de vocês. Olha bem. Então, nós vamos só ver o uso na 13 do condicional simples e o condicional simples dos regulares e irregulares. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o condicional simples ou condicional irregular, ele é uma forma verbal dentro do modo subjuntivo. Então, não confunda ele com o modo subjuntivo. Por quê? A sua intenção é expressar ações passadas que haviam grandes chances de ter acontecido. Então, como é que ele se forma? Ele se forma com o verbo no infinitivo mais essas terminações. Então, ele vai ter essas três, tanto para as três conjugações, para a primeira, para a segunda e para a terceira conjugação. Observe que nós estamos falando de verbos regulares, certo, pessoal? Isso. Quando chega aqui, a gente sabe que ele serve para fazer convites, pedir algo de forma educada, expressar um desejo, para fazer uma sugestão, para expressar uma hipótese ou ainda uma probabilidade. E ele expressa, ações passadas que tinham a chance de ter acontecido, pedir coisas e expressar um desejo. Então, nós vimos que não importa se ele vai terminar com AR, ER e IR, você vai pegar o verbo tal qual é dado para você, com o seu infinitivo, com a sua terminação e vai apenas acrescentar o ia, o ias, o ia, íamos, ias e ia. Certinho? Então, ele é super fácil, igualzinho o futuro simples. Ele é muito, muito, muito fácil. Só que aí, para complicar um pouquinho a vida de vocês, a gente chega com os verbos irregulares, que também é igual ao futuro simples. Todas as terminações dele, todas as mudanças que ele vai ter no irregular, vai acontecer também no condicional. O que vai mudar vai ser a raiz do verbo e não a sua desinência ou sua terminação. Isso mesmo, professora Tainá. Continuando, na aula 14, pessoal, nós falamos sobre as conjunções. Quem são as conjunções e como é que nós utilizamos elas? As conjunções, elas são palavras que elas constituem ali uma classe de palavras que é invariável e a sua função é juntar vocábulos. Na verdade, é unir orações de que elas possam estabelecer aí uma relação de hierarquia ou de forma independente ou dependente, dependendo da situação. Nessa divisão de orações, nós temos dois períodos. Nós temos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. O período composto por coordenação, onde nós temos as conjunções coordenantes, elas ligam orações com valores iguais, ou seja, a sua relação é de independência. Já nas orações subordinadas, onde nós temos as conjunções subordinantes, elas ligam as orações, mas elas ligam com um valor de dependência. Então, coordinantes, independentes, subordinantes, dependentes. Então, quando você estiver fazendo a análise da oração, quando você estiver fazendo a análise do seu texto, tentando compreender o que tem ali, lembre-se desse contexto, certo? Além dessa classificação das conjunções em espanhol, nós temos que estar atento ao sentido que a frase quer passar, pois dependendo do tempo verbal a qual ela está sendo utilizada, trata-se do modo subjuntivo. E quando se trata do modo subjuntivo, a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque a conjunção ela pode estar atuando como conjunção, ligando as orações, ou ainda como marcador temporal, determinando em que momento aquilo aconteceu, certo?
As orações, como eu já disse para vocês, elas vão estabelecer essa relação de coordenação quando elas têm esse valor de independência, visto que a gente une proposições. O que são as proposições? As proposições são as orações. É uma forma diferente de falar de orações. E as conjunções coordenadas fazem isso, usam as orações, transformando elas em um período composto por coordenação, porque em cada oração eu tenho um verbo, marcando então ali o meu período. As conjunções coordenantes, elas são copulativas, adversativas, distributivas, disjuntivas, que eu pulei, e as explicativas. E como eu disse também nessa aula para vocês, meninas, elas são autoexplicativas, porque o próprio nome delas dizem quem elas são e o que elas fazem. Certo? As copulativas, elas dão a ideia de união, de adição. As disjuntivas, elas dão a ideia de oposição, que uma exclui a outra, diferente da língua portuguesa, que nós não temos ela. As adversativas, elas dão a ideia de adversidade, certo? As distributivas de alternância, elas são alternativas, e as explicativas de explicação. Já as subordinantes, vamos ter nesse tipo de conjugação duas ideias ligadas, sendo que uma delas é totalmente dependente da outra a partir de uma relação lógica, como a condição, a causa, a consequência, a concessão, a comparação e a finalidade, que vão definir a que categoria pertence cada conjunção delas. Nós temos as conjunções de lugar, de tempo, de modo, as comparativas, as causais, as de causa, né? As consecutivas, ou seja, de consequência, as condicionais, as concessivas e as finais. Onde as comparativas, como diz o nome, ela vai comparar alguma coisa, ela vai estabelecer essa relação de comparação com a oração principal. As de causa vai estabelecer uma causa ou um motivo pelo qual a ação da oração principal acontece. O lugar, ele vai indicar o local onde se executa a ação. A de tempo vai fazer referência ao momento ou o tempo em que a ação da oração principal ocorre. A de modo, ela vai condicionar o cumprimento da oração da ação principal, ou seja, vai dar um modo, um porquê, um como, na verdade. As finais, elas vão introduzir uma finalidade, é uma forma de ser um porquê também, né, da ação realizada na oração principal. As consecutivas, elas vão introduzir e expressar um efeito de consequência da ação da oração principal. As condicionais, expressar uma condição, e as concessivas, elas vão introduzir uma oração que expressa um impedimento. Isso, impedimento. Nós vimos os usos das preposições, que elas são até que parecidas com as conjunções, só que elas unem palavras e não orações. Isso, elas vão unir palavras. Ela é uma classe de palavra invariável, que vai unir essas palavras, indicando assim uma relação de dependência uma da outra. Muito parecido, como eu falei, com as conjunções. Elas são divididas aí. Cada uma dessas cada uma dessas preposições, elas indicam algo, lugar, situação, dependência, perto e assim por diante. Temos algumas que vão denotar um limite, oposição, contrariedade, movimento, procedência, o tempo, a duração, lugar, modo, tempo também, meio, que seria o meio com a qual alguma coisa acontece, uma direção, um limite. Lembrando sempre que os meios de transporte ou de movimento, quando a gente quer indicar alguma coisa de como você está indo para algum lugar, você vai usar o en e não o de, como a gente costuma usar na língua portuguesa. Voy en avión, voy en el coche, voy en moto, voy en trem. E não vou de avião, vou de carro, vou de moto e vou de trem. Então, nós demos para vocês uma listinha de preposições e as suas devidas traduções.
E chegamos aos estilos textuais, a acentuação e o estilo direto e indireto. Nós vimos que a acentuação em espanhol, como no português, gente, ela fala da sílaba forte, da sílaba tônica, que independente dela ser acentuada graficamente ou não, toda e qualquer palavra, ela tem uma forma mais forte de ser falada. Tem uma sílaba mais forte que é pronunciada. O legal da língua espanhola, como foi dito nessa aula, é que a gente só tem um acento, que é la tilde. Nós não temos mais de um acento. E como na língua portuguesa, no espanhol nós vamos ter a sílaba tônica nas 3 sílabas principais, que é a última, a penúltima e a antepenúltima. Ou seja, você vai sempre contar da direita para a esquerda, certo? Aí na sua frente você vai contar da direita para a esquerda para fazer essa diferenciação da última, penúltima e da antepenúltima sílaba. Existem 2 regras específicas na língua espanhola para palavras que não possuem o acento, ou seja, não possui la tilde. Uma é quando as palavras são terminadas nas vogais A, E, I, O, U, ou nas consoantes N ou S, e elas terão sempre a penúltima sílaba como mais forte, ou seja, elas serão paroxítonas. Na língua espanhola, elas são chamadas de graves ou llanas, certo? E quando elas são terminadas em consoantes, que não sejam as consoantes N ou S, elas terão sempre a última sílaba como mais forte. Ou seja, elas não recebem ali o acento gráfico, mas são marcadas graficamente, não graficamente, não é? E elas são chamadas de agudas ou também conhecidas como oxítonas. Na língua portuguesa. E lembrem-se, na língua espanhola a gente vai ter as esdrúxulas e as esdrúxulas, que todas elas são acentuadas graficamente, igualzinho no português. Uhum. E que as palavras monossílabas também, elas nunca serão acentuadas em língua espanhola, diferente do português que temos monossílabas acentuadas, tá bom? Sim. Temos a tilde diacrítica, que é a acentuação de diferenciação, é o acento diferencial, onde ele vai ser usado somente para diferenciar as palavras homônimas, ou seja, as palavras escritas da mesma forma, mas com significado diferente. Isso. Certo? E as palavras que são polissílabas, que se compõem de 2 ou mais sílabas, classificam segundo a sua sílaba tônica. Que aí são as antepenúltimas e as sobredúrrulas, né? Uhum. E a esdrúxula. Que elas sempre vão levar tilde, igual no português. É a mesma regra. É, da oxítona, proparoxítona. Proparoxítona, a regra da proparoxítona. Sempre são acentuadas. Isso mesmo. E nós vimos nessa aula também a questão do estilo direto e do estilo indireto. E quando você pensa nisso, você tem que lembrar o seguinte: o estilo direto e o estilo indireto, ele está relacionado aos mais diversos gêneros textuais. No estilo direto, nós temos ali uma reprodução real e absoluta daquilo que se é falado. Na sua oralidade, quando você transcreve para a escrita, ele vai de forma literal. No estilo indireto, eu tenho uma reprodução com algumas mudanças, só que essas mudanças não podem ser de tema, não podem ser de assunto, mas é uma mudança ali no texto, onde você diz a mesma coisa, mas com outras palavras. Isso. Nós temos nessas mudanças os nexos, que é uma oração enunciativa em estilo direto, que se transforma em uma oração subordinada, substantiva, em função do complemento direto mediante de que, da palavra que. Então, tenho prisa, Amanda disse que tiene prisa. Ao transformar uma pergunta sem advérbio interrogativo ou pronome, do estilo direto para o indireto, a oração principal e a subordinada se unem mediante a conjunção si. Por exemplo, ¿eres tú el que ha llegado temprano? Te preguntou se eras tú el que ha llegado temprano. Uso de tempo verbal, quando alguém fala
e não se entende a mensagem, então ela pede para que a pessoa repita, não é necessário transformar o verbo subordinado. Por exemplo, me he enamorado de ti. ¿Qué has dicho? He dicho que me he enamorado de ti. Mas tem as exceções de ordem. Quando eu quero repetir, né, a ordem, nesse caso, o imperativo vai passar a ser subjuntivo. Por quê? Porque o imperativo é ordem, tá bom? Tráeme um café. ¿Qué dijiste? Te dije que me traiga um café. Certo? Certinho. O tempo referido pelo advérbio. As mudanças do estilo direto ao indireto podem se resumir assim. No estilo direto, eu vou falar hoje, hoy, mañana, ayer. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou ontem, no caso. Estilo indireto, esse dia, aquele dia, al dia seguinte, el dia anterior. Então, no estilo direto, são os advérbios. No estilo indireto, são as locuções adverbiais. Mañana te acompanharé. Thaís me dijo que me acompanharia al dia seguinte. Também a gente tem que ter em conta que o dia que a gente fala e que dia que é hoje. Por exemplo, hoy tengo dolor de estômago. Aline me dijo ayer que tinha dolor de estômago. Aline me disse ontem que tinha dor de estômago. Certinho? Certinho, pessoal. Pois é, galera, nós chegamos ali agora ao final de nossa aula de revisão para recuperação. Não é mais o momento de você guardar suas dúvidas, não é mais o momento de você ali ficar despreocupado, é o momento em que você tem que se focar, que você tem que prestar mais atenção e se continuar com alguma dúvida, não se acanhe, pergunte, porque todos os professores presenciais, eles com certeza entram em contato com a gente e a gente tem o maior prazer de gravar um áudio, um vídeo, ou seja lá, ou qualquer maneira para entrar em contato com vocês. Certinho. Esperamos que façam boa prova e que dê tudo certo, tá bom? Agora é com vocês. Beijo e hasta um dia. Tchau, tchau.